Muito bom dia, um ótimo sábado, excelente final de semana para todo mundo, chegando com as primeiras informações do Fluminense aqui no canal do Lessa. Como vocês podem ver, ainda não 100%, me recuperando dessa virose que foi pesada realmente. A voz ainda bastante afetada, por isso vou fazer um vídeo, vou gravar esse vídeo aqui de maneira bem objetiva para vocês, porque preciso economizar nessa voz para, se Deus quiser, semana que vem voltar 100%, mas pelo menos tá dando para falar, né? O importante é trazer informação, trazer notícia. Ontem eu não estava conseguindo nem falar, então já temos aí um avanço. Beleza? Então vem comigo porque temos algumas informações importantes e você vai conferir tudo a partir de agora aqui no canal do Lessa. E você pode chegar aqui deixando o seu like, se inscrevendo no canal como sempre, pedindo essa moral a vocês. Nunca é demais reforçar 0800 para deixar o like, para se inscrever, tudo aqui embaixo. Só você conferir aqui, clicar. Larga o dedo aí no like porque ajuda demais a gente. Vou começar com uma informação que é uma notícia muito ruim, muito preocupante também, mas a gente, né, foi uma informação divulgada pelo clube. Muita gente pode não estar sabendo. Ontem o Fluminense informou que o goleiro Vitor Eudes contraiu uma meningoencefalite viral não contagiosa. Ele passa bem, está internado sob cuidados médicos e em observação para identificação do vírus causador da doença. Bom, pesquisando rapidamente na internet, só para ter uma noção do que se trata o problema, e é realmente uma questão muito grave, é uma inflamação que afeta tanto o cérebro em si, quanto as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Recentemente o Vitor Eudes fez um transplante capilar e aí muita gente associou que pode ter a ver com isso. E não tem nada, enfim, o clube não detalhou nada nesse sentido e não tem nada que realmente venha a comprovar isso. Inclusive no comunicado divulgado pelo Fluminense fala em um quadro viral, né? Não é de bactéria, porque essa doença ela pode ser contraída através de infecções virais, bacterianas ou fúngicas. E aí, no caso, nesse comunicado divulgado pelo Fluminense, fala em uma possibilidade viral. Então, tomara que, enfim, o Vitor Eudes consiga sair o mais rápido possível dessa situação, é algo que preocupa bastante, mas, reforçando aqui o que o clube passou, ele está bem, está sob os cuidados médicos e está sendo investigado o que vai acontecer, está afastado por tempo indeterminado. Tomara que ele possa o mais rápido possível se recuperar para voltar, ficar com a família dele, claro, também voltar, ter condições de trabalhar, né? Poder viver uma vida ali normal. Então, a gente não tem mais detalhes sobre a situação, não vou ficar aqui especulando nada, o que nos resta é realmente torcer para a pronta recuperação do Vitor Eudes e que dê tudo certo, se Deus quiser. Para quem está assistindo esse vídeo aqui pela manhã, bem cedinho, hoje tem decisão pelo Campeonato Carioca Sub-17, segundo jogo da semifinal, valendo, portanto, uma vaga na final da competição, Fla-Flu. Primeiro jogo 2-2 na casa deles, hoje em Xerém, Fla-Flu para definir um dos finalistas do Campeonato Carioca Sub-17, bola rolando às 11 da manhã com transmissão do Cariocão TV, tá? Cariocão TV, só colocar lá no YouTube para quem quiser acompanhar, para quem quiser assistir. Portanto, às 11 da manhã, bola rolando para esse jogo importantíssimo, valendo vaga na final. E temos uma ótima notícia para a volta, para o pós-Copa do Mundo, para a retomada da temporada. O primeiro jogo do Fluminense vai ser contra o Bragantino, dia 17 de julho. Esse jogo foi antecipado a pedido do próprio Fluminense, pedido atendido pela CBF. O Fluminense vai enfrentar o Bragantino no dia 17 de julho, 2 dias antes da final da Copa do Mundo, uma sexta-feira. E a boa notícia é que Hulk estará à disposição, se tudo der certo, é claro, do técnico Luiz Ubeldia, porque ele será inscrito. Bom, até então isso não poderia acontecer. Por quê? A janela de transferências oficial, ela abre no dia 20 de julho. Ou seja, no dia 17 o Hulk, portanto, não estaria inscrito. Só que também
após um movimento do Fluminense nos bastidores na CBF, a entidade resolveu criar uma janela extraordinária, mas é uma janela doméstica, do dia 9 a 17 de julho. Nesse período, transferências domésticas, ou seja, transferências aqui do mercado brasileiro, poderão ser registradas. E aí o Hulk, como saiu do Atlético Mineiro, portanto, será inscrito a partir do dia 9 e automaticamente estará apto para entrar em campo no dia 17. Então, a estreia do Hulk em jogos oficiais, se ele estiver bem, se tudo der certo, será contra o Bragantino. Lembrando que o Fluminense vai disputar amistosos contra Nova Iguaçu e também o Bahia no início de julho, mas não conta como um jogo oficial, né? Isso é um jogo ali amistoso, preparatório e tal. Jogo oficial, estreia, boa notícia, Zubeldia vai poder contar com o Hulk. Thiago Silva, sei que você vai perguntar. Bom, Thiago Silva não muda a situação dele, a não ser que a CBF consiga alterar a janela internacional, que vai do dia 20 de julho até 11 de setembro. Mas para isso precisa ter um aval da FIFA. E até agora não teve movimento nesse sentido. Então a janela internacional padrão ela está mantida. O Thiago Silva, quando ele sai do Porto, a janela aqui está fechada. Então, por isso, se ele tivesse saído do Porto com a janela aqui aberta, ele poderia vir como free agent. Mas, nesse caso, se caracteriza como uma transferência internacional e aí ele só poderia ser registrado realmente a partir do dia 20 de julho e, consequentemente, o Thiago terá que esperar para fazer a sua estreia somente no dia 26 de julho contra o Grêmio, isso se nada mudar. De qualquer maneira, já é um fato a se comemorar, o Fluminense terá condições de estrear, de ter Hulk à disposição para esse primeiro jogo oficial, valendo 3 pontos após a Copa do Mundo. Após a Copa do Mundo, não, durante a Copa do Mundo, né? Porque esse jogo, como eu disse, 2 dias antes da final. Cara, por falar em Copa do Mundo, hoje, dia decisivo, encerramento da fase de grupos, últimos jogos, últimos classificados, portanto, para a próxima fase da competição. 3 grupos, são 6 jogos, definindo as últimas vagas. Vai ter a Argentina em campo, só que Messi no banco de reservas. Vai ter Portugal contra a Colômbia, um jogo muito interessante. Croácia e Gana também disputando ali, tentando, enfim, chegar numa pontuação mais tranquila. O empate pode classificar os dois. Enfim, tem muita coisa em jogo nessa última rodada. E, claro, lá na KTO você vai encontrar algumas oportunidades muito interessantes. Eu montei essa combinada aqui para amanhã, que é uma vitória da Inglaterra contra o Panamá. Inglaterra muito favorita. E Portugal vencendo a Colômbia. Não é um jogo fácil, então assim, tem realmente um risco aqui. Não é um jogo fácil para Portugal. E com o gol do Cristiano Ronaldo. Isso aqui está no odd de 3,30. Então, coloca R$10 aqui. Para mim não vai fazer falta. É sempre aquela grana que não vai te fazer falta também. Isso é o mais importante, sempre com responsabilidade, porque a gente sabe tem um risco, evidentemente. Se você não tem conta na KTO, baixa lá o app da KTO. Tá? Crie lá a sua conta e utilize o cupom JORNADA, é muito importante para a gente. Se você abrir a conta e utilizar o nosso cupom JORNADA, pô, isso realmente dá uma moral enorme, ainda mais um momento importante, decisivo como esse, Copa do Mundo. Então a gente conta muito com vocês. Tem um trunfo KTO também, você vai na aba promoções, todo dia tem uma carta especial lá para você, com várias promoções, inclusive prêmios em dinheiro. Tá? Tem aposta grátis, tem chance extra, tem um monte de coisa lá. Só a KTO tem isso, Trunfo KTO também é lá na aba promoções, tá? O link está aqui embaixo, aproveite e não se esqueça, criou a conta, utilize o cupom JORNADA para maior de 18 anos, sempre com responsabilidade. Bom, e só para a gente fechar aqui, já que a gente está falando de Copa do Mundo também, né? Ontem tivemos o Uruguai eliminado da Copa do Mundo com a derrota para a Espanha, uma campanha vexatória do Uruguai, com direito a mais uma falha das 300 falhas já cometidas pelo Muslera, que eu até falei isso ontem, comentei, isso não é culpa do Muslera. Tudo isso é de responsabilidade de um dos técnicos mais superestimados da história do futebol mundial, que se chama El Louco Bielsa. Um cara extremamente arrogante, soberbo, mal educado, não olha na cara de ninguém e ninguém atura ele, porque ele é intragável. E ele mesmo falou isso, né? Ele admite, e parece que ele tem muito prazer e alegria
em falar isso. Que pode ter sido um cara que, inegavelmente, um pensador no futebol, que influenciou algumas questões táticas ao longo do ano, mas que como técnico tem números pífios. E pior do que ele é essa federação uruguaia que permitiu esse cidadão comandar uma seleção que tem bons talentos, tem jovens jogadores interessantes que poderiam ter ido muito, muito além nessa Copa do Mundo. Não sei se muito além, mas no mínimo o Uruguai, era obrigação do Uruguai se classificar no grupo com a Arábia Saudita e com o Cabo Verde. Uma vergonha histórica, protagonizada e com total responsabilidade desse treinador extremamente ultrapassado. Então, realmente uma campanha vergonhosa para a seleção uruguaia, de total responsabilidade desse treinador extremamente arrogante e ultrapassado. Estou falando isso porque, com isso, Canóbio dá adeus à Copa do Mundo também, é claro, volta, mas pelo menos ontem representou, né? Canóbio comendo o Cucurella na porrada, depois no final do jogo ali, brigando ele, o De La Cruz também, pelo menos entregaram esse entretenimento e ficou claro que uma demonstração clara de insatisfação sobre o que estava acontecendo. Agora, o Canóbio sai valorizado dessa Copa? Cara, desvalorizado, acho que ele não sai. Ele chega lá, o primeiro jogo é reserva, depois ele faz 2 jogos como titular. Fez um gol. E eu acho que o Canóbio, o Canóbio teve uma visibilidade nessa Copa do Mundo. Não sei se a ponto de valorizá-lo, mas eu espero que sim. É um argumento que você ganha. O cara foi, disputou, titular, a Copa do Mundo. Eu acho que isso pode fazer com que o Fluminense arrecade aí mais uma grana pelo Canóbio, se realmente tiver a intenção de vender, se chegar alguma proposta interessante, porque não vai vender por qualquer proposta, mas se chegar uma proposta alta, pode sair negócio. Eu acho que essa Copa do Mundo, por mais que o desempenho do Uruguai tenha sido pífio, eu acho que para o Canóbio fica uma sensação assim, positiva pelo espaço que ele ganhou, acabou conquistando ali seu espaço como titular, manteve até a eliminação. Enfim, nada, pode ser alguma coisa aí, se a gente tiver alguma informação nos próximos dias. Agora ele voltando, se o staff dele tiver a intenção de tirar ele do Fluminense, de levar para a Europa, algo do tipo, agora é o momento e pode ser que chegue aí alguma oferta interessante. E eu espero, valorizada, depois dessa participação dele na Copa do Mundo, que não foi algo espetacular, mas conseguiu ali o espaço dele. É isso, pessoal. Ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Seu comentário, como sempre, você sabe, é muito importante. E a gente volta assim que possível com mais informações e mais notícias aqui no canal do Leste. Tamo junto. Valeu.